Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem tem criança aí em casa, hein? Hábitos de postar crianças nas redes sociais através da psicóloga Renata Sandrini. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Renata Sandrini, eu sou psicóloga, atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Tenho um foco na infância. Sou daqui de Aracaju, mas eu atendo no Rio de Janeiro atualmente porque eu moro lá, mas também faço atendimentos online, então eu me divido muito entre Aracaju e Rio de Janeiro. Já ia inclusive perguntar isso aqui, né? E quem é daqui de Aracaju? E quem é daqui de Aracaju entra em contato do mesmo jeito, né? E eu faço atendimentos online também. Muito bem. Agora vamos para o que interessa, que é o tema de hoje, né? Por que a exposição de crianças nas redes sociais tem sido tão forte ultimamente? Eu falo porque eu mesma, com a recém-nascida, a vontade de estar postando, né? Para o mundo ver que eu tenho uma filha maravilhosa. E aí me conte, por quê? Exatamente isso, né? As redes sociais se tornaram muito o nosso palco social mesmo, né? Sim. Então a gente começa a postar o que a gente come, quais os passeios que a gente faz e a gente posta a nossa família. Inclusive né? em tempo real, que é uma coisa que deve ter muito cuidado. Né? Exatamente. Inclusive a nossa família, que é um dos pilares da nossa vida, né? Então muitas vezes as pessoas elas acabam postando, né, crianças em redes sociais com o intuito de uma validação ali, de uma aprovação. Olha só como meu filho é lindo, né? Como minha filha é maravilhosa. Olha só o que a minha filha consegue fazer com apenas 2 aninhos, né? Então isso tudo realmente acaba trazendo, né, essa exposição excessiva e expondo muito, né, essas crianças. Então, o problema é quando essa exposição ela começa a ser muito exagerada. Quando passa, assim, ultrapassa, né, esses limites. E aí a criança acaba sendo muito exposta nas redes sociais. Já que você falou sobre limites, né, até que ponto é inofensivo essa exposição? Então, a gente tem uma ideia de que a gente controla tudo que a gente posta. Que à medida que a gente coloca foto nas redes sociais e depois a gente apaga, ou a gente gerencia ali a configuração de privacidade, aquela foto não existe mais. Se a gente ocultou aquela publicação, ela não existe mais. Só que não é bem por aí. A partir do momento que a foto, né, a imagem, ela é colocada na internet, ela pode ser utilizada de várias formas. Sim. Ela pode ser utilizada, inclusive, fora daquele contexto. Então, aquela foto ela pode ser recortada, utilizada em sites adultos inapropriados, em campanhas enganosas. E isso se torna muito mais perigoso quando se trata de uma foto de uma criança. Ainda mais quem tem perfil aberto, né? Exatamente. Principalmente quem tem um perfil aberto. Então, esse cuidado que é muito importante ter com as nossas crianças, porque a privacidade da criança ela deve ser respeitada acima de tudo, mais do que o desejo de postar. Então, que vem do pai. Exatamente, que vem do pai, da mãe, dos cuidadores, tia, né? Da tia, exatamente. Da avó. De todo mundo que tá ali, né? Que faz parte da vida daquela criança, que tem esse desejo. Então, assim, a segurança da criança, ela precisa estar em primeiro lugar e não em segundo plano. E como é que essa exposição afeta na identidade, né, da criança? Na autoestima da criança, até principalmente aquelas crianças que já têm uma certa autonomia, né? Já sabe o que tá fazendo. Minha mãe tá posta, tem uma rede social. Isso. Minha mãe criou minha rede social, e tem lá, administrado pela mamãe. É verdade, tem muito isso, né? Hoje em dia a gente, né, vê muito isso. Então, assim, como é que isso afeta na identidade dessa criança? A criança, gente, principalmente na primeira infância, ela não tem dimensão do que é a internet. Ela não sabe exatamente qual o tamanho daquilo ali, né? Então ela começa a postar, né? Os adultos começam a postar e ela começa a viver muito daquilo, né? Daquela exposição exagerada. Então ela começa a pensar que ela precisa estar sempre bem. Será que eu estou bonita o suficiente para estar aqui nessa rede social? Para minha mãe, para o meu pai, para minha tia postar essa minha foto? Será que eu estou sendo assim, digamos assim, boa o suficiente? Porque aí a criança começa a performar mesmo. Ela acaba criando um personagem ali e ela tem muita dificuldade de separar a sua identidade, né, a imagem real que ela tem, da imagem que foi criada na internet. Mas quem criou essa imagem? Né? Então a criança ela começa a ficar muito afetada
diante dessas publicações. Então ela fica assim com baixa autoestima, tem dificuldade aí de separar muito dessa identidade dela, daquilo que ela é realmente, daquela imagem que foi criada. Inclusive, quando ela crescer aí é o problema, né? Tem muitos. Tem vários. Sei que a psicóloga deve acompanhar alguns casos. Tem vários. É preciso ter muito cuidado com essa exposição, muito mesmo. Essa nova era aí da internet é um desafio, né? Não, e é um assunto que tem tido muito, assim, né? Tem se falado bastante sobre isso, né? O próprio influenciador, né? O Fel, que ele já trouxe, né? Essa questão da adultização. Então, é um tema que ele tá, assim, muito em alta e a gente precisa falar muito sobre ele e fazer com que os pais reflitam, né? Não só os pais, mas todos os adultos, né? Que têm crianças em casa. É verdade. Eu vou falar assim, eu criei uma rede social do meu cachorro. Aí eu tô pensando, será que eu devo criar da minha filha, né? Aí essas questões são importantes mesmo pra gente ter um cuidado. E eu posso te responder, Rafa, não precisa. Não precisa. Criança não precisa ter rede social. Criança não precisa estar exposta em redes sociais, não tem necessidade. Porque dá pra registrar tudo isso com muito amor e compartilhar com quem realmente... né? Com quem é preciso, que é familiares, pessoas próximas, pessoas com quem você confia. É isso mesmo, é verdade. Agora me conte, a criança tá ali, foi exposta, né? Se por acaso chegar um momento da vida que ela já entende o que está acontecendo e ela se arrepende dessa exposição. Essa é uma questão muito complexa. Por quê? Porque a gente ainda não tem o direito ao esquecimento na internet. Aquela foto que foi publicada lá na infância, ela foi publicada por alguém, por algum responsável por aquela criança. Ninguém pediu a opinião daquela criança para aquela foto ser postada. Muitas vezes acontece isso. Então, futuramente, essa foto pode aparecer. Ela foi apagada há não sei quanto tempo, mas ela pode aparecer em algum momento. Aí ela aparece no momento, sei lá, crucial da vida dessa pessoa, que pode ser na adolescência, que pode ser quando ela está buscando um emprego. Então, essa foto, né, retorna, e aí? Naquela época que a foto foi postada, ninguém falou com aquela criança, ó, posso postar essa foto dessa forma? Né? Por isso que o diálogo ele é fundamental. E eu bato na tecla de que não há necessidade. A criança precisa ser protegida. A privacidade da criança precisa estar em primeiro lugar sempre. Para que não haja esse tipo de situação, né, futura. De, tô aqui na minha adolescência, tô aqui na minha fase adulta, mas de repente tem uma foto minha circulando de quando eu era criança, de uma forma que eu não gostaria, né, de ver mais, né, em que em determinado momento ela estava performando, né, que era um personagem, ela já não se sente mais confortável com aquilo, mas tá aí, a foto tá na internet, ela continua na internet. É verdade. E aí quando você fala de criar um personagem, né, aquilo que ela não é de fato, como é que essa exposição, né, na internet, nas redes sociais, no Instagram, que hoje é o queridinho, né, da sociedade, como é que isso pode aumentar os quadros de ansiedade, até depressão, né, enfim, transtornos, até a questão da imagem do corpo, né, necessariamente. A criança está ali exposta o tempo todo. Ela está vivendo aquilo ali. A vida dela é um palco. Então, ela está o tempo todo, né, como eu falei, né, criando aquele personagem, performando mesmo, né? Então ela pode falar assim, poxa, será que o que eu tô fazendo agora tá sendo bom? Né? Será que fica legal? E ela começa a ficar também dependente dos comentários. Bom, aquilo tudo que tem muita curtida, que tem muito comentário, gera engajamento. Será que eu estou gerando engajamento suficiente para isso? Aí vem a questão da validação, exatamente. Né? A necessidade de curtidas. Exatamente. E aí, se não tem uma quantidade interessante de curtidas, então o conteúdo não foi bom o suficiente. Então, será? E aí começa a ansiedade. Isso não precisa nem ser a longo prazo. Isso pode ser, tipo assim, a curtíssimo prazo também, né? Essas crises de ansiedade, né? Por conta desses comentários, dessas curtidas que não foram tão positivas assim. E futuramente, né? Talvez, assim, se a coisa realmente continua dessa forma, transtornos de imagem também. E até a questão, tem muita gente maldosa nas redes sociais, né? Que até comentários ruins. Sim, porque assim, ninguém perdoa, né? Na internet, assim, as pessoas comentam, não querem saber se é criança, enfim, quem que postou aquilo ali, elas vão fazer uns comentários, e se a criança já for um pouquinho maior, ela conseguir ler, ela vai entender aquilo ali. Então, ela pode frustrar, né? Totalmente. Pode criar um quadro assim, desânimo total. Aí vem até o assunto do suicídio. Sim, com certeza. Então, assim, a criança tá ali exposta de uma forma que talvez ela
inicialmente ela não queria, depois ela pode até curtir um pouquinho, só que ela é uma criança. Quem decide pela criança são as pessoas responsáveis por ela, que aí são os pais, né, os cuidadores, os familiares. A criança não precisa de rede social, ela não precisa estar exposta dessa forma. Quem tem que ter essa conscientização são os pais, são os cuidadores, são os adultos. Os adultos cuidam das crianças. Agora sim, a gente não está dizendo aqui que não é para postar. Não. Porque a gente não é também. Isso. Vamos aí saber diferenciar, porque não quem está assistindo pode interpretar errado. Mas como equilibrar esse desejo? Porque eu sei que a gente quer mostrar, a gente quer estar ali nas redes sociais, como muita gente, né? Sim, gosta de estar ali. Né? Acaba sendo até um lazer para quem está ali o dia todo estressado, vai na rede social ver o que os outros estão fazendo, né? Mas como é que a gente pode equilibrar esse desejo de postar com essa privacidade, essa proteção da criança? Sim. Primeira coisa é ter muita consciência, né, do que está postando, né, em qual momento postar também. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é assim, converse com a criança. Mas a criança não entende muito. Tá, mas aí você olha para sua criança que fala um pouquinho, que já entende alguma coisa e fala assim, a mamãe pode postar essa sua foto? Essa foto vai aparecer para vovó, para o vovô, né? Dá autonomia para a criança, mesmo ela sendo uma criança. Muito sobre autonomia, né? E sobre, né? Ela vai permitir que aquilo ali seja postado, né? Então, conversar com a criança, né? Pedindo essa autorização mesmo, né, para que se poste aquele conteúdo, pensar no futuro da criança também, pensar mesmo assim, será que essa foto pode constranger o meu filho futuramente? Será que é legal, assim? Será que está sendo interessante fazer essa postagem agora? Pensa sobre isso. Outra coisa também que eu acho super importante é a localização. Jamais deixar a localização em tempo real. Exatamente, porque assim, outra coisa, nada de expor farda, né? Lugar onde a criança estuda, lugar onde a casa da avó, a própria casa mesmo da criança. Isso é interessante, inclusive, ainda bem que tem pessoas que já se preocupam com isso, porque eu já vejo alguns colegas no Instagram que postam seus filhos, mas quando tá de farda, bota alguma coisa em cima do nome. Isso é importante, mas também tem outras pessoas que não têm esse cuidado, então é importante a gente enfatizar essa importância, né, da proteção. A localização eu considero assim muito importante, né, também. Impor alguns limites, inclusive, para essas postagens, porque assim, não só pai e mãe que posta a criança, né? Cuidadores, tios, primos, você põe um limite ali, só pode postar a foto desse jeito. Foto sem roupa não vai ser postada. Muito importante. Né? Então, assim, coloca alguns limites, estabelece alguns limites ali para aquela criança, para que essas fotos elas realmente possam ser postadas. Eu sei que é muito bom, né? Colocar as fotos, né, dos bebês, das crianças, mas é preciso ter muito cuidado, muito mesmo. Saber até que ponto, né? Exatamente. Agora, pra gente finalizar, trazendo mais uma reflexão aqui. Pra quem a gente tá mostrando e pra que a gente tá mostrando essas crianças? Eu acho que é uma reflexão que é importante todo mundo ter. Pra que a gente está mostrando tanto as nossas crianças? Por que a gente precisa mostrar tanto, né, essas crianças? Então, a gente precisa rever um pouco a lógica das redes sociais. Qual a necessidade de postar tudo que a gente faz o tempo inteiro? Isso é uma coisa que realmente é muito importante. Outra coisa, por que e para que a gente está usando a criança como estratégia de engajamento? Porque tem isso, né? Toda foto de criança, ela gera um grande engajamento. Engaja mesmo. Mas a gente está usando a criança como estratégia de engajamento para quê? E pensar também sobre essa normalização dessa exposição da criança na internet, que é uma coisa que também precisa ser muito pensada, né? A gente não pode esquecer que as crianças, né, são pessoas, são sujeitos em desenvolvimento, e elas precisam, né, no momento de proteção, né, privacidade e autonomia. Então, isso que é bem importante, sobre, né, falar sobre isso. Então, eu já postei muito sobre meu filho. Agora é o momento de você pensar e rever esse tipo de postura. Não é mais sobre ter culpa, é sobre ter responsabilidade sobre aquilo que você posta. Então, eu penso que né, e todos os psicoterapeutas, né, que trabalham com a infância, a gente precisa trazer essa reflexão para que a infância, para ser validada, ela não precisa ser performada. Dá para postar com muito amor, né? Dá para postar com muito afeto, registrar tudo isso, que eu sei quanto que é importante, né, para os pais, para os familiares, né? Ter essas fotinhas, né? Registrar tudo isso. Dá para ter isso com muito amor, com muito afeto, mas é preciso também ter muito cuidado.
a infância ela não precisa ser validada dessa forma. Ela pode ser validada de outras formas, muito mais saudáveis. Arrasou. Obrigada, viu? Ai, Rafa, eu que agradeço. Para finalizarmos com chave de ouro essa entrevista, né, perfeito. Achei muito importante para quem tem criança em casa. Acho que a maioria tem, nem seja um sobrinho em casa. Então é importante, né, esse cuidado. Deixa o seu contato e a sua mensagem final. Gente, meu contato é 79998551737. E a minha mensagem final é justamente essa, que a gente continue refletindo sobre essa exposição, né, das nossas crianças, que a gente possa preservar e cuidar, proteger, que o que as nossas crianças precisam é de proteção mesmo, cuidado. E muito carinho. E muito carinho sempre, gente, sempre, muito carinho. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço, viu? Obrigada. E vocês não saiam daí, tá? Porque a gente volta já rapidinho aqui no programa Entre Amigos. Na Derma Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.